Seja muito bem-vindo a mais um Empreendedorismo Musical. Hoje eu estou com Marcelo Claret, do Instituto de Áudio e Vídeo, uma das maiores escolas de áudio do Brasil, da América Latina, se não for a maior. Estou muito contente em recebê-lo aí para compartilhar um pouco da sua história aí conosco. Bora lá, Claret, tudo bem? Tudo certo. E vocês, como é que estão? Tudo ótimo, tudo maravilha por cá. Conta um pouco dessa empreitada, dessa jornada aí. Eu conheço o IAV faz algumas décadas, já comecinho dos anos 2000, e conta um pouco de toda essa trajetória do crescimento, expansão de vocês. Bom, o IAV começou oficialmente em 1994. A gente ocupava, na verdade, emprestado os fundos de uma loja de instrumentos musicais na Rua Teodoro Sampaio. Então, a primeira turma foi feita nos fundos dessa loja e as aulas práticas eram feitas nos estúdios e alguns parceiros que eu tinha, porque era onde eu trabalhava como profissional, né, de áudio. E então eu levava a galera para os estúdios e mostrava como é que eram os equipamentos, enfim. Era um curso quase itinerante, né, porque cada hora a gente estava num lugar diferente para poder mostrar, porque não tinha uma estrutura física própria do IAV, né? Em 95 a gente já se mudou para um sobrado na Vila Mariana e aí a gente começou a investir na estrutura própria, né? E em 96, se eu não me engano, a gente já mudou para a casa que a gente está até hoje, casa de 900 metros quadrados de área total. E nessa casa a gente tem 4 estúdios, temos um salão de aulas práticas com racks individuais para prática individual dos alunos nos equipamentos. Aí tem sala de workstations digitais, tem vários outros espaços dedicados, né? Nossa sala de aula tem tratamento acústico, então a gente pode, inclusive, se quiser gravar na sala, que não tem problema. Nós estamos ainda em fase de construção, quase terminando o Estúdio 4, que foi projetado pelo John Storick, da WSDG. E da onde que surgiu, né? Deu brilho nos olhos. Então, quando que você começou no áudio? No áudio faz um tempinho, né? Década de 80, mais ou menos, 83, se eu não me engano, que eu comecei a brincar com o negócio de som. Agora fugiu a data exata. Mas sei que em 88 eu já tinha ganho o meu primeiro prêmio de som num festival de teatro, Festival Nacional de Teatro. Que você acha que é o modelo de sucesso do IAV aí, que você trouxe de tão diferente, que há tanto tempo você está no mercado como maior referência aí do Brasil, né, no nível em áudio? Então, acho que são algumas coisas. A primeira é que não é o curso de uma pessoa só, né? Não é o curso do Claret, não é o curso do Franklin, não é o curso do fulano. É uma instituição que contou e conta com a colaboração de diversos profissionais especializados nas suas áreas, né? Então, isso foi desde o começo um diferencial muito grande, porque é aquela história de sempre, ninguém sabe tudo, quanto mais colaboração você tiver, melhor vai ser o curso. Segundo, a gente não vive de aula. Nenhum dos professores do IAV vive de dar aula. A gente também dá aula, entendeu? Nós somos profissionais de áudio, atuantes no mercado, ganhamos a vida com isso e também damos aula. Então, o que significa que o investimento que os alunos fazem no curso, ele fica dentro da estrutura. Então, isso fez com que o IAV tivesse, e ainda tem até hoje, a maior e melhor estrutura dedicada para o ensino de áudio do Brasil. Não tem nenhum outro curso, nem faculdade, nem universidade que tem tudo que a gente tem lá dentro. Porque o nosso objetivo não é ganhar dinheiro dando aula, e sim qualificar o mercado para o mercado estar mais profissionalizado, mais qualificado, e automaticamente todos vão ganhar dinheiro, entendeu? Então, acho que esse é um grande sucesso, o modelo de gestão que a gente desenvolveu, que faz com que, por exemplo, a gente tenha dentro do IAV mais de 300 microfones à disposição dos alunos. Então, isso é um grande diferencial. E acho que, por último, o método de ensino, né? Que é um método que já se provou muito eficiente, porque a gente aprendeu os erros dos métodos educacionais que existiam, né, tradicionalmente no Brasil, corrigimos esses erros. Então, por exemplo, não ia ver, ninguém vai ficar perdendo tempo decorando fórmula, que é a coisa mais imbecil, mais absurda que existe no setor educacional, que eu entendo. Se um profissional formado que está ganhando para fazer um projeto qualquer
pode consultar a fórmula no livro, por que o estudante precisa decorar? Qual é o objetivo? Então, a gente acha que o aprendizado ele tem que ser, você não tem que decorar a fórmula, você não vai perder tempo com essa bobagem, mas você tem que saber usar a fórmula. Isso sim, ou seja, você precisa entender corretamente os conceitos e saber aplicá-los, e não ficar perdendo tempo com bobagem. Então, o curso é muito focado. Você vai ali para aprender e você só vai gastar tempo naquilo que é necessário para aprender. E quais são os cursos que vocês vão ter de especialização? Quais são as abordagens de cada um desses cursos? Então, nós já temos um que está fazendo bastante sucesso, que é o Mix in the Box, né? Que é um curso desenvolvido pelo Breno Calmon, que foi um aluno do IAV, hoje é professor lá. Teve a participação de outros profissionais também no desenvolvimento desse curso, mas ele é o titular, né, que é um curso focado basicamente no que está acontecendo hoje no mundo, né? Tudo é dentro do computador, tudo é dentro da caixinha, né? Então, esse é um deles. A gente deve ter aí nessa parceria com as universidades cursos de pós-graduação e de extensão em gravação e edição de áudio. Esse é um que eu estou desenvolvendo também com um outro antigo aluno do IAV, que hoje é um dos grandes profissionais de gravação e edição, que é o Guido Baldassarra. Vai ter um também de mixagem, especialização em mixagem, que deve contar com a participação de grandes profissionais da história da música e da mixagem brasileira, e que foram os grandes profissionais que fizeram a história da música brasileira acontecer, né? Vou citar dois aqui que eu sou fã, que é o Flávio Sena e o Franklin Garrido. Espero que eles aceitem o convite. Estão sabendo disso por você. Isso, intimados aqui agora. São grandes amigos também, parceiros de longa data de outras coisas também. Enfim, é um time tanto. E como vocês lidam com a parte dessas transformações tecnológicas que foram tendo, né? O novo comportamento do consumidor, que acaba afetando a indústria fonográfica, do áudio e dos profissionais também. Como que vocês no IAV foram transitando de acordo com essas mudanças? Olha, isso no fundo é um grande desafio que não tem, na minha opinião, uma fórmula pronta para você achar a solução. Você tem que entender primeiro quais são esses movimentos, né? Qual é a tendência de mudança e ver como é que você faz para se adequar a isso. Então, por exemplo, hoje a maioria das pessoas que chega não faz nem ideia do que é o universo analógico. E é fundamental que eles aprendam primeiro no mundo analógico, porque é no mundo analógico que se desenvolve o raciocínio lógico e sequencial do caminho do sinal, que é fundamental para que você entenda depois os processos de estrutura de ganho e assim por diante. E dentro do universo digital é totalmente diferente e não é palpável, porque você não tem, por exemplo, um equipamento físico que se conecta em outro equipamento físico normalmente. É tudo ali dentro do computador. Então, o que a gente fez? A gente manteve as estruturas analógicas e aí a gente vai fazendo a passagem para o universo digital aos poucos. Até porque, por exemplo, a tendência agora é que todo o sistema de cabeamento e distribuição de sinais vire basicamente TI, vai ser tudo por cabo de rede. Então aí a gente tem que de novo fazer agora uma interface para o universo de TI, né? São situações que no fundo a gente vai aprendendo depois que elas acontecem, né? A gente não tem como prever o que Sim, vai acontecer, mas à medida que elas acontecem a gente vai se adaptando. sim. Agora, o que mais eu acho que influenciou nos cursos foi a mudança das gerações. Você vê que a cabeça de cada geração ela vem de uma forma diferente e enxerga esse universo de forma diferente. Então, esse é o maior desafio, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo. Teve uma turma que alguém me perguntou: quais são as bandas que você já trabalhou? Eu falei: trabalhei como Fábio Júnior, Legião Urbana, Jorge Benjor. Aí o cara ficou olhando assim, ele não sabia quem tinha sido a Legião Urbana, por exemplo. Então aí você fala assim, é um choque, né? Assustador, porque você fala assim, né? É uma geração que não conhece, sei lá, uma década inteira, no mínimo, né, de história da música brasileira. E aí você É. fala, opa, e agora? Quais são os exemplos que eu uso para essa geração? Marcelo, qual que é o futuro aí do áudio? Para onde você acha que a gente está indo com essa tecnologia, com essas mudanças? Cada vez mais a diversificação, né, de conteúdo cria novas áreas de trabalho. Então, por exemplo,
Nos musicais, né, que a gente faz, que são os musicais da Broadway, que agora tem bastante deles também sendo produzidos com conteúdo e texto brasileiros e tudo mais, você tem toda a equipe de montagem, certo? Da parte de equipamentos, que envolve aí 4, 5, 6, às vezes mais pessoas. Você tem, na área de operação, você tem os microfonistas, que normalmente são um ou dois, dependendo do tamanho. Você tem um profissional de RF, só para cuidar de todos os sinais de radiofrequência dos microfones sem fio. Você tem um operador de orquestra e o outro operador de vozes, que às vezes é a mesma pessoa, depende do tamanho da produção. Você tem um sound designer. Então, olha, só nessa área de trabalho, nós temos aí 10, 11 funções diferentes e que precisam de profissionais. Então, aí se você pega, aí depois, geração de conteúdo para a internet. Então, você vai ter mais um monte de gente especializada em áudio e etc. Por isso, se você assistir os podcasts, a imensa maioria tem um áudio ruim ou mediano, ou seja, falta mão de obra especializada para cuidar também disso. E aí nós temos todo o universo de televisão, de cinema, de shows, de estúdios de gravação, home studios, enfim, DJs, eventos corporativos. É uma quantidade monstruosa de atividades que precisam de profissionais de áudio, né? A diversificação vai exigir uma qualificação e, ao mesmo tempo, uma especialização para cada uma dessas áreas, né? Então, eu acho que o futuro é por aí. E, com certeza, vai andar por esse caminho digital, principalmente na distribuição dos sinais. Por exemplo, se você pensar na abertura das Olimpíadas, você tinha dois sistemas rodando em paralelo, um sistema todinho digital e um sistema inteirinho analógico monstruoso rodando em paralelo. Por quê? Porque o analógico, a gente tem certeza absoluta que não vai parar. Uma vez que você tem os cabos, os conectores todos funcionando perfeitamente testados, aquilo não para. Agora, no universo digital, perdeu o clock, perdeu um IP, perdeu qualquer, já era. Ele vai travar, ele vai parar, ele vai, enfim. Alguns segundos vão ser perdidos. Então, você vê que em grandes eventos, apesar de tudo estar migrando para o universo digital, não se arrisca. Você tem sempre um segundo sistema totalmente analógico, pronto para entrar em funcionamento a qualquer momento. Entre todos esses exemplos, a gente vê assim, quem passa pelo IAV, ele está habilitado a exercer quais tipos de atividade profissional? Na verdade, qualquer uma delas. Só que eles não. Eu falo isso, inclusive no primeiro dia de aula. Ninguém vai sair dali especialista em nada. Mas o curso Fundamentos de Áudio e Acústica, que eu acho o curso mais importante, que é que todo mundo tem que fazer, te dá a base, a fundamentação para você se transformar em um profissional de áudio atuante na área que você quiser. Obviamente, você vai ter que ter uma ou outra especialização a partir disso, mas sem essa base, a formação ela não é consistente, né? Então, por exemplo, o cara fala, eu vou fazer alinhamento de sistemas. Aí ele vai lá e faz um curso do software que faz alinhamento de sistema. Só que ele não aprendeu a base do alinhamento, né? O cara ainda não faz ideia do que é um decibel de verdade. Ele sabe que existe, ele sabe usar, ele sabe mexer, mas ele não sabe o que é. E ele vai trabalhar com alinhamento de sistemas. Então, é temerário isso. Então, a pessoa precisa ter uma formação consistente, né? Então, os alunos do IAV, eles têm essa formação. É um curso, o curso fundamental são 300 horas, que tem no modo regular em 5 meses ou no modo intensivo durante 5 semanas. Depois dessa formação, muitos vêm fazer especializações, como essa que eu falei do Mix in the Box. Eu quero trabalhar com essa coisa de produção musical, mixagem, quero ter meu próprio estúdio e assim por diante. Ótimo. Então, é isso que eu considero muito importante. Ninguém vai sair especialista em nada, mas vai sair com uma formação sólida que, com o passar do tempo, à medida que a pessoa escolhe o ramo de trabalho, ela vai se desenvolver rapidamente. Infelizmente, o nosso tempo é escasso, a gente tem um tempinho aqui mais enxuto,
Mas eu gostaria de agradecer a presença sua aí conosco, compartilhar essa escola, que é o Marcelo Claret aí, e toda a equipe dele extraordinária. Agradecer a presença sua aí com a gente pela TV Cultura aí no empreendedorismo musical e também, pedir uma dica, uma sugestão, assim, eu brinco que é a dica de ouro, a dica de ouro, né, para quem estiver aspirando, quem já está no universo da música, da indústria fonográfica, ou aqueles que aspiram entrar também. Qual que é a sua dica? Minha dica é: invista na sua qualificação. Um profissional diferenciado é aquele que se qualifica cada vez mais. Timbres, um mundo do som. Formalização da atividade profissional, aula de projeção e viabilidade financeira, definição de metas e objetivos, arquitetura de marca, construção de marca pessoal, linguagem sonora, gêneros de conteúdo para podcast, liderança e desenvolvimento de competências, neuromusic e muito mais. Tudo isso você encontra em empreendedorismomusical.com.br.